Oi gente, hoje eu cheguei aqui com a receita de um pão de ló japonês, um bolo esponja bem fofinho. Bom, gente, eu resolvi fazer essa receita porque muita gente confunde o bolo castelo com o pão de ló japonês. Apesar de ser muito parecidos, assim, na forma de fazer e também na aparência, os dois são bem diferentes. Mas veja bem, eu tô falando das minhas receitas, porque aí no YouTube afora tem receita de todo jeito e não quer dizer que um tá certo e outro tá errado. Cada um tem seu jeito de fazer, cada um tem a sua razão, tá bom? Não vou arrumar encrenca com ninguém. Eu tô dizendo das minhas receitas, o meu bolo castelo e o meu bolo esponja são duas coisas diferentes. O bolo castelo, ele tem manteiga na massa, ele leva mais ovos, ele não tem fermento, então assim, ele é muito mais úmido, a estrutura dele é muito mais leve, então acaba que não é um bolo legal para rechear. Eu, pelo menos, particularmente, não gosto dele para rechear. Ele é um bolo gostoso para chamar a família, chamar os amigos, fazer um café bem gostoso e comer ali naquela hora. Já o bolo pão de ló, que é esse aqui, que é o esponja, que é bem fofinho, bem molinho, assim, esse bolo sim, é um bolo para rechear. Ele tem óleo na massa que consegue segurar a massa mais úmida, mais macia por mais tempo, diferente da manteiga que resseca com o tempo. Ele tem fermento na massa, ele é um bolo diferente, a estrutura dele é completamente diferente. E outra coisa que eu queria dizer para vocês antes de ensinar essa receita aqui é o seguinte: muita gente reclama lá no bolo castelo que é um bolo muito trabalhoso, que é muita frescura para fazer um bolo. Então assim, gente, eu tô ensinando para vocês um bolo de confeitaria, não é um bolo de padaria. Então existe uma grande diferença. Não tô tirando mérito de pão de ló porque eu já fiz, já faço e eu adoro. Mas assim, são coisas diferentes. O pão de ló é de padaria, ou às vezes, né, até para fazer em quantidade, pessoal que faz para vender e precisa ganhar um dinheiro ali em cima e, né, faz em casa, não dá para ficar agregando preço, perdendo tempo, porque isso aqui é um bolo um pouquinho mais trabalhoso. Então é o pão de ló comum, tem com 3 ingredientes, 4 ingredientes, tem receita de todo jeito. Já o bolo esponja, ele é um bolo um pouquinho mais trabalhoso, mas ele é uma massa mais delicada. É aquela massa de bolo que você vai encontrar lá na confeitaria, aquele bolo mais bonito, com recheio mais sofisticado. Essa é a massa do bolo esponja. Era só isso que eu queria explicar pra vocês, porque assim, muita gente, ó, senta o pau em mim ali, porque fala, por que você fica fazendo esse bolo com tanta frescura? Não precisa de tudo isso. Gente, existem maneiras e maneiras de trabalhar. Eu não tô tirando mérito de ninguém, cada um faz do jeito que quiser, entendeu? Não quer dizer que o meu jeito de fazer é o mais certo do mundo e nem da outra pessoa é o mais errado do mundo. Cada um tem um jeito de fazer e eu tô tentando passar pra vocês o melhor de mim, o melhor do que eu sei fazer. Então, se vocês quiserem aprender, só vem comigo. E então, vamos pra cozinha? Então, para começar essa receita, a gente precisa de uma bacia, uma tigela, o que for mais fácil aí. Coloca 6 gemas e 50 gramas de açúcar refinado. Vou bater bem esses dois ingredientes. Eu tô usando folha porque para essa quantidade de massa eu não acho que precisa da batedeira. Mas se você for fazer bastante massa, dobrar a receita, aí sim a batedeira vai te ajudar bem, tá? Então bate bastante esses dois ingredientes e vamos adicionar aqui uma colher de sopa de essência de baunilha ou extrato de baunilha, o que você tiver aí. Mistura bem também e já vamos colocar o óleo. Tenho aqui 70 ml de óleo de soja. Então, é muito importante ir adicionando um ingrediente por vez. Vai colocando e vai misturando, tá? Então, agora vamos colocar o leite. Tenho aqui 80 ml de leite morno. Veja bem, é morno para frio, não coloca leite fervendo aí, não. Então, mistura bem esse leite e vamos colocar a farinha. Agora, eu vou passar essa farinha por uma peneira. Eu vou colocando a farinha e vou misturando. É bem importante ir agregando essa farinha bem devagarinho na massa para o seu bolo ainda ficar mais fofinho. Então, vai colocando toda a farinha e vai mexendo aí até que a sua massa fique assim. Bem leve, bem líquida, tá certinho? É assim que tem que ficar. Então, agora a gente precisa bater as claras. Então, peguei aqui a batedeira e vou colocar 6 claras. E eu vou usar também 100 gramas de açúcar refinado, mas é daquele jeito, tá, gente? De pouquinho em pouquinho. Peguei aqui a batedeira e vou colocar aí mais ou menos umas 2 colheres de açúcar e vou batendo. Depois eu vou colocando mais açúcar de pouquinho em pouquinho até que as suas claras fiquem assim,
bem firmes, bem durinhas. Nada de clara sambando aí dentro dessa bacia, hein? Elas têm que ficar assim, bem durinhas mesmo. Então, vamos voltar lá com a massa de novo. Peguei aqui a massa do bolo e eu vou adicionar 1,5 colher de fermento em pó. Então, é só colocar o fermento aí, misturar e em seguida já vou colocar as claras, tá? Mas também é daquele jeito, hein? Devagarinho mesmo. Coloca aí essa clara em 5 etapas, as claras em 5 etapas. Vai dividindo elas, vai colocando de pouquinho, mexendo devagarinho, de baixo para cima, sem pressa, até que a sua massa fique assim, bem fofinha e bem bonita, bem linda. Então, agora vamos pegar a forma. A minha forma tem 20 por 9 centímetros de altura, mas pode ser numa forma retangular, também é o que você tiver aí na sua casa. Vou colocar um papel manteiga embaixo e um papel manteiga nas laterais. Não precisa passar manteiga de novo, não. Só coloca o papel manteiga aí e já tá bom. Vou despejar a massa aqui. O meu forno tá pré-aquecido a 160 graus. Dentro do forno tem uma forma com água, que também já foi esquentando junto com o forno. Então, eu coloquei lá um dedinho de água, não coloca muita água não, tá, gente? Senão vira pudim. Coloca um dedinho só de água lá. Se tiver uma grade na sua forma, pode até pôr um pouquinho mais de água, mas se você não tiver a grade, é só um dedinho mesmo. Então, agora ele vai assar por mais ou menos 1 hora e 20, vai depender do seu forno. Bom, gente, agora que o bolo tá lá no forno, eu preciso falar com vocês rapidinho. A primeira dica que eu tenho pra vocês é que esse bolo precisa assar bem devagarinho. Então, ele vai estar lá no forno 160 graus e ele vai assar lá por 1 hora e 20, vai demorar bastante pra assar. Fica de olho no seu forno aí, porque cada um tem um tempo, né? Então, aqui em casa é 1 hora e 20 praticamente, às vezes até um pouco mais pra ele assar, mas porque também eu coloquei numa forma alta. Se você for fazer pra vender e você quiser fazer em camadas, coloque em forma menor, porque você não precisa, ele vai assar mais rápido e você nem vai precisar tirar a tampinha dele, tirar o queimadinho dele, porque ele sai todo clarinho já, não vai te dar trabalho nenhum. Então só coloque em formas mais baixas, porque também ele vai assar mais rápido, né? Mas o segredo desse bolo é assar em forno baixo, para ele não se assustar ali. As claras vão ali cozinhando devagarinho, o bolo vai assando devagarinho e ele não vai abaixar tanto quando você tirar ele do forno. A segunda dica é a água que eu coloco no forno. Essa água é importante para o bolo ficar úmido, então ele vai segurar toda a umidade dentro do forno, não vai deixar o bolo seco, ressecado, ele deixa o bolo bem úmido. Então coloca uma forma, eu costumo colocar uma grade assim para manter ele longe a forma da água, mas você pode colocar um pano por baixo. Tem gente que põe pano, tem gente que coloca 2 faquinhas retas assim, uma do lado da outra, só mesmo para suspender um pouquinho. Mas eu já fiz direto na forma para testar e assim, eu praticamente não vi diferença, sabe? Mas eu coloco a grade porque quando ele seca, você levanta a forma, não sai aquela água pingando e eu prefiro colocar a grade ali. Mas assim, se você for fazer na sua casa para testar e ai, Teca, não tem uma grade para pôr por baixo, coloca a forma ali e coloca o bolo dentro da forma. Se quiser colocar um pano para ela não ficar tão em contato com a forma de baixo, ficar só úmida por baixo, pode colocar um pano também. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês, tirou o bolo do forno e precisa colocar ele numa grade. Então, eu tenho aqui uma grade de bolo, você pode virar o bolo aqui de ponta cabeça. A gente faz isso porque quando você tira o bolo do forno, vem um ar frio em cima dele e ele abaixa. Porque aí vem o ar frio, assusta o bolo, o calor vai para baixo e ele, o calor quente puxa ele para baixo. Então a gente tira ele do forno e vira ele de ponta cabeça, que assim o calor de baixo vem para cima e ele se distribui no bolo e esfria devagar. Mas não pode deixar assim, tipo, virou o bolo e deixa lá meia hora descansando de cabeça para baixo. Porque aí vai acontecer o efeito contrário. A parte de baixo esfria, ele cai para baixo e o seu bolo abaixa a parte de baixo, entendeu? Então não é assim. Virou o bolo, vira ele de ponta cabeça, deixa ali 2, 3 minutinhos, conta no relógio ali 2, 3 minutinhos e você já desvira ele. Isso vai fazer com que ele não abaixe tão, assim, não afunde tanto. Ele às vezes perde um pouquinho de altura mesmo, não tem jeito, mas é fazendo esse esquema, que é mais ou menos parecido com o do bolo chiffon, né? Que a gente vira também de ponta cabeça. Do panetone também a gente vira de ponta cabeça, para ele não perder tanta altura. Então é um truque para você conseguir segurar o seu bolo por mais tempo. E foi por isso que eu disse que é um bolo de confeitaria, um bolo mais sofisticado, porque é um bolo mais trabalhoso. Mas o resultado vale a pena demais, gente. Pode fazer. E agora vamos terminar, né? Vamos tirar ele do forno e vou mostrar para vocês como ficou.
Foi esse o vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa, vocês me chamem aí. Beijo grande pra vocês, fiquem todos com Deus. Uma semana cheia de bênçãos e até lá!